Bom dia a todos. Como se deve confessar para obter o perdão de Deus? Devemos ir a um pastor? Ou a um sacerdote? Devemos pedir perdão diretamente a Deus? Este é um tema capital para nós, e recebo para vocês o profeta Cacu Filipe, que chama a atenção de todo o cristianismo. Bom dia, profeta Cacu. Bom dia, senhora. Primeiro, o que é confissão? A confissão é o fato de confessar os seus pecados a Deus para ser perdoado. Como se deve confessar e onde é feita essa confissão? No quarto ou a um sacerdote? Senhora, não é nada disso. Porque todo pecado é contra Deus e contra os homens. É por isso que não se deve confessar a um sacerdote, a um pastor ou no quarto, mas diante de toda a igreja. É isso. E há dois tipos de confissões. Há uma confissão que é instituída por Deus, que é a confissão pública, e uma confissão instituída pelos homens, isto é, pelo diabo, que é a confissão auricular, que se faz no ouvido de um pastor ou um padre, enquanto a confissão pública é feita diante de Deus e diante dos homens, diante de toda a igreja. É isso. Profeta Cacu, você tinha dito diante de Deus e dos homens, mas o que das igrejas evangélicas, se todos tiverem que confessar juntos? Senhora, na Bíblia, havia, por exemplo, o caso de Moisés. Vendo que Israel era um grande povo, então Moisés poderia repartir Israel em cinquentena, em centena para julgar melhor. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu vou fazer uma pergunta um pouco indiscreta. O profeta Cacu Filipe, confessa? Senhora, o profeta Cacu Filipe confessa, porque é escravo de Jesus Cristo, e é parte do corpo de Cristo. Profeta Cacu, não devemos confessar a um padre ou a um pastor? Senhora, não devemos confessar a um padre ou a um pastor. Quando você vai a um pastor ou um padre para confessar-se, isso não é uma confissão, mas isso se chama fazer uma confidência. Você foi fazer uma confidência a um homem como você. Foram confiar um segredo a um pastor ou a um padre. E então, isso pode aliviar a sua consciência como um alcoólatra, como um viciado em drogas. Isso pode aliviar a sua consciência. Mas aos olhos de Deus, vocês nunca se confessaram. É isso. Vocês só irão confessar no dia em que vocês ficarem diante de toda a igreja para contar seus pecados. E vocês, protestantes, evangélicos, branamistas, quando vocês virão diante do seu pastor para confessar, saibam que espiritualmente diante de Deus, vocês estão numa confissão católica. E aquele que está sentado à sua frente, ou ao seu lado, a quem você está confessando, é um padre católico. Aos olhos de Deus, ele é um padre católico. Vocês só estarão na norma, na lógica de Deus, quando vocês estiverem diante de toda a igreja para confessarem. Esta é a única via que Deus traçou, e é isso que Deus reconheceu. É isso. Profeta Cacu, não é vergonhoso? Não é a confissão pública perigosa? Senhora, Jó disse que se eu, Jó, tiver medo da multidão e que eu esconda as minhas transgressões, eu tinha medo de grandes famílias e que eu guardei em silêncio, que os espinhos crescem no lugar do trigo. Se você é um filho de Deus, terás medo de ir pecar, mas você não terás medo de confessar como Jó. A confissão é única. A confissão é diante da igreja. Esta é a confissão instituída por Deus, porque quando você peca contra Deus e contra os homens. E o seu pecado é o pecado do corpo de Cristo. É o pecado de toda a igreja. Você vê? Em Israel, Acã havia pecado em Josué 7. Mas, por causa do pecado de Acã, Israel perdeu a guerra contra Ai. E Deus disse a Josué 7 que Israel havia pecado contra Deus. Ora, era Acã, uma só pessoa que havia pecado. Por quê? Porque Acã faz parte de Israel. Se você é um membro do corpo de Cristo,
Então, o seu pecado é o pecado de todo o corpo, e é diante de todo o corpo, é diante de toda a igreja que você confessará. Você vê, essas igrejas protestantes, evangélicas, branamistas, todas essas igrejas nunca se confessaram diante de Deus. É verdade que Jesus Cristo cumpriu o sacrifício na cruz, mas há uma lógica. Há regras a seguir para entrar nesta promessa. E é o profeta que Deus enviou nesta geração que lhe dirá o que fazer. É isso. Então tudo o que você está dizendo é a verdade absoluta para toda a humanidade? Senhora, isso é o assim diz o Senhor. Isso é um mandamento de Deus. Você vê? Se você é católico, protestante, evangélico ou branamista, se Mateus 25:6 se encontra em sua Bíblia, então isso vos concerne. Porque está escrito que Mateus 25:6 se cumprirá. E se vocês são americanos e Mateus 25:6 está em sua Bíblia, então essa promessa vos concerne, quer sejam chineses, quer sejam europeus, não importa quem vocês são. Se essa promessa de Mateus se encontra em sua Bíblia, então a promessa de Mateus 25:6 vos concerne. A humanidade deve saber que a confissão é diante da igreja. A confissão é pública. Esta é a confissão instituída por Deus. Fora da confissão pública diante da igreja, o que fazem com o pastor? O que dizes ao pastor ou padre? Chama-se fazer confidência. Você fez confidência. Você diz o que fez para aliviar a sua consciência. Você faz isso para aliviar a sua consciência. Mas aos olhos de Deus, você nunca confessou. Deus os espera diante da igreja. É isso. Então, senhora, retenha aqui o que estou dizendo. É assim diz o Senhor. Hoje, se você é cristão, isso implica que você está aplicando o que o profeta Cacu diz. Porque não são cristão porque você tem uma Bíblia em mão. Não são cristão porque vocês se encomendam ao Cristo. Mas vocês são cristãos porque vocês seguem o profeta Cacu Filipe. No tempo da Noé, as pessoas podiam ficar ali e dizer a Noé que Noé ficarás maravilhado ao ver pessoas que não estão em sua arca e que serão salvas. Mas no dia do dilúvio, todas essas pessoas rolaram nas mesmas sarjetas que as prostitutas. E é isso. Só são cristãos quando seguem o profeta do vosso tempo. Você vê, no tempo de Jesus Cristo, não se tratava de carregar os rolos de Moisés, os rolos dos profetas. Mas vocês são cristãos porque vocês seguem Jesus Cristo, o profeta vivo do vosso tempo, e para fazer a obra de Deus, o que é? Vocês só são servos de Deus quando trabalham na linha traçada pelo profeta do vosso tempo. A Bíblia diz em João 6:28 que a obra de Deus é reconhecer aquele que ele enviou. É isso. Hoje, a obra de Deus é reconhecer o profeta Cacu Filipe. E o profeta Cacu Filipe vos dirá o que é necessário fazer. Se você é evangelista, doutor, apóstolo, pastor, seja o que for, você está servindo o diabo, mesmo que seja em nome de Jesus Cristo. Mas você estará servindo a Deus somente quando você ecoar o que disse o profeta do seu tempo, ou seja, o profeta Cacu Filipe. E essa é a única via. Profeta Cacu, você disseste de maneira formal que não se deve confessar a um homem, mas em Mateus 16:19, Jesus Cristo não se dirige à igreja, mas apenas a uma pessoa que é o apóstolo Pedro. Há também João 20:23. Senhora, eu conheço Mateus 16:19, onde Jesus Cristo se dirige a Pedro, e também João capítulo 20, versículo 23. Eu vejo isso muito bem. Mas você sabe, quando você não é cristão, e agora vem a Cristo, você não era membro do corpo de Cristo. E então, os pecados que você cometeu não dizem respeito à igreja. É por isso que está escrito que os judeus vieram e confessaram seus pecados a João Batista. Esses pecados que esses judeus confessaram, haviam cometido antes de virem a João Batista, antes de virem a Cristo. Era agora uma nova aliança que nascia, o cristianismo. Então, quando não são cristãos, os pecados que cometeram ao vir no batismo, você confessa esses pecados a uma pessoa, aquele que o batiza. Mas a partir desse momento,
Quando vocês foram batizados e se tornaram parte do corpo de Cristo, os pecados que irão cometer não são mais para um pastor, para um sacerdote, para um profeta, mas é diante de toda a igreja. Eu acho que você entendeu corretamente. Pode acontecer que você confesse seus pecados a uma pessoa, mas é no momento do seu batismo, quando você vem, os pecados que você cometeu quando ainda não eras membro do corpo. Então, seu pecado não diz respeito ao corpo. Mas quando você tomou o batismo e agora você é cristão, desde o momento em que agora você se chama cristão e faz parte do corpo, a partir desse momento, seu pecado deve ser confessado diante da igreja. Porque você não pecou apenas contra Deus, mas também pecou contra o corpo e contra a igreja. Deus desenhou um plano, senhora. É esse o plano que a humanidade deve seguir. Na época de Moisés, Coré e Datã poderiam dizer que se você pecou, você pode voltar para o seu quarto. Se você chorar, dobrar os joelhos. Realmente Deus vê o seu coração. Deus pode perdoá-lo. Mas Moisés disse que se você pecar, você deve vir com o touro, e então, o touro será abatido lá. E sua mão descansando na cabeça do touro. E então, o sacerdote tomará o sangue do novilho e espalhará 7 vezes no tabernáculo da congregação. Você vê? Não se tratava de dobrar joelhos em algum lugar. Não se tratava de dar o touro ao padre e ir para casa. Mas você tem que ficar de pé. E o touro será abatido. E sua mão descansando sobre o touro. E então, com o sangue do touro, se fará 7 aspersão na tenda de atribuição. Foi o que o profeta havia traçado. Além disso, não existe outra via. Jesus Cristo cumpriu o sacrifício na cruz. Mas como ter acesso a esta promessa de perdão de pecados? É o profeta do seu tempo quem deve lhe dizer isso. É isso. Você não pode ir a algum lugar do quarto e se pôr de joelhos. Você vê? Se você peca e você se põe a ajoelhar no quarto, não importa quantas vezes você chore, quantas vezes você derramou lágrimas do outro lado, quantas vezes você prometeu que não vai voltar a fazer de novo, você nunca confessou diante de Deus. Você nunca confessou diante de Deus. Se o seu coração o tranquilizar e sentires que estás perdoado, é o diabo quem lhe dá essa segurança. Você nunca confessou. A confissão é o dia em que você ficará diante da igreja para dizer o que você fez. Quer sejam fiéis, quer sejam pastores, apóstolos, profetas, quem quer que você seja, você ficará na frente da igreja e você confessará. E tudo isso, o profeta do seu tempo, o profeta Cacu Filipe, explicou e descreveu no livro do profeta Cacu Filipe. E é isso, se você rejeitar, saiba que você tomou o caminho da perdição. E Deus nunca perdoou você. Porque você nunca confessou segundo a via que Ele traçou, nas igrejas. Pode acontecer que para certos pecados, eles sejam confessados ao pastor. Certos pecados são confessados diante da igreja. Certos pecados são confessados nos quartos. Mas deve haver uma maneira para todos. Mas porque alguns pecados são confessados assim, e outros de outra maneira, ele não sabe o que fazer. Eles não sabem. Porque eles rejeitaram o caminho do profeta do seu tempo. Eles estão na incerteza. Eles não sabem como fazê-lo. Você pode me rejeitar. Você pode não me amar. E não te peço que me ame. Mas para ser salvo, você tem que acreditar no que eu estou dizendo. É isso. É a única maneira. E o que eu digo é a exata verdade infalível de Deus. Eu não sei como provar isso. É assim. À medida que estamos sentados aqui, eu posso ter fome, enquanto você está saciada. E então, eu tento mostrar que eu estou com fome.
Mas não vivemos a mesma situação. Não sentimos a mesma coisa. Você me compreenderá mal. Porque eu tenho fome, e você está cheia. Mas sou eu quem sei do que estou falando. Em 24 de abril de 1993, eu recebi um chamamento e uma comissão para pregar o que eu estou pregando para toda a humanidade. Foi-me dito que, da mesma maneira que Maria concebeu milagrosamente sem conhecer um homem, da mesma maneira que Moisés recebeu em detalhes o que aconteceu na criação, você também, neste 24 de abril de 1993, você recebeu as palavras de vida eterna, para que qualquer que crer tenha vida eterna. Você pregará o que não aprendeu. Você entenderá o que não aprendeu, para que qualquer que crer tenha vida. É a única maneira. Noé era o único em seu tempo. Moisés era o único. Todo profeta era o único. No momento em que Jesus pregava, ninguém poderia pregar também e estar na vontade de Deus em algum lugar. Os fariseus adoravam o diabo. Embora eles carregam os rolos em suas mãos, eles adoravam o diabo. Mesmo que eles se reclamavam de Abraão ou Moisés, eles adoravam o diabo. E é o mesmo hoje. Eu vou explicar que existem duas alianças: a antiga aliança e a nova aliança. Na antiga aliança, havia o profeta Moisés que estabeleceu o sacerdócio. Na nova aliança, o mesmo profeta estabelece o sacerdócio. Mas desta vez não são mais chamados sacerdotes, mas são chamados de apóstolo, profeta, evangelista, doutor, pastor. É o mesmo sacerdócio do Antigo Testamento. A palavra de Deus não vem a um sacerdote. Um sacerdote não pode ser o mediador entre um homem e Deus. Um sacerdote não pode ser o mediador entre Deus e os homens. Um apóstolo, evangelista, profeta de igreja, doutor, não podem ser o mediador entre Deus e os homens. Amós 3:7. Não dirige a um sacerdote, mas se dirige ao profeta. Em 2 Reis, capítulo 19, Israel estava com problemas. E o rei Ezequias, o que ele fez? Está escrito que o rei Ezequias chamou os sacerdotes, escribas e os anciãos do povo. E disse-lhes: vão ao profeta Isaías, para que o profeta Isaías ore por nós. Mas ele poderia dizer: os sacerdotes, pastores, profetas, evangelistas, bispos, grandes reverendos, Billy Graham, Benin, Manessa Jordan, juntem-se. E então, oram. Invoquem o Senhor. Ele poderia dizer que vocês, igrejas, sinagogas, invocam o Senhor. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tirar a arca. Mas ele era filho de Deus. Israel teve bons reis. Davi era um bom rei. Israel teve bons reis. E todo bom rei conhecia a vontade de Deus. E aquele rei Ezequias, ele chamou alguns sacerdotes, chamou alguns escribas, e disse-lhes: vai ao profeta Isaías. A palavra de Deus só vem a um profeta. A Bíblia é o livro dos profetas, e através de um profeta que Deus fala. E o que Deus disse pelos profetas na Bíblia, é por um profeta que Deus pode explicar isso. Você vê, um sacerdote é levantado para simplesmente manter a fé do povo. Um sacerdote, isto é, pastor, evangelista, bispo, reverendo, doutor, não podem salvar. A palavra de Deus não vem a essas pessoas. A palavra de Deus vem do céu através de um anjo, através de um profeta mensageiro. E o profeta é único em seu tempo. Olhe para a América. A América é uma grande nação. Mas não importa o quão grande é a América, é um embaixador que a América enviará para o seu país. Por mais que Deus seja grande, é um só mediador que ele enviará para a terra, para que seus caminhos não sejam confundidos. Você vê? Noé foi o único.
E Noé cumpriu sua missão. Moisés foi o único. E Moisés cumpriu sua missão. Você vê? E em 24 de abril de 1993, eu recebi a missão para toda a humanidade. Quer você seja europeu, Cacu Filipe é seu profeta. E você estará na vontade de Deus. Somente quando você será batizado e consagrado pelo profeta Cacu Filipe. Quer sejas americano, africano, asiático, hoje, você será servo de Deus, somente quando você será batizado e consagrado pelo profeta Cacu Filipe. E hoje, vocês são cristãos. Porque Cacu Filipe é seu profeta. Fora disso, é o diabo que você segue. É o diabo que você adora. Mesmo que seja em nome de Jesus Cristo que você faz isso. E é isso que a humanidade precisa entender. Você deve aceitar isso. Mesmo que você não me ame, não te peço que me ame, mas para você ser salvo, é somente pelo profeta Cacu Filipe. No dia de Noé, Noé poderia estar sozinho. As pessoas estavam pregando do outro lado. A Bíblia diz que o que aconteceu nos dias de Noé virá no fim dos tempos da mesma maneira. Havia grandes sinagogas lá. Existem profetas poderosos. As pessoas tinham revelações, poderes. Havia pessoas que tinham unção, palavras de conhecimento. Podiam dar o número das suas contas bancárias, seus números de telefone. E Noé estava do outro lado. Mas a boca autorizada de Deus, a quem Deus reconheceu do céu, era Noé. E hoje, como deve ser feita a confissão? E através do profeta que Deus dará isso. Fumar é um pecado? Não importa o que alguém lhe diga. Não importa o que ele lhe diga. Seja certo ou errado. É a boca do diabo que falou lá. Mas é quando o profeta do seu tempo diz algo. Essa é a palavra de Deus. Isso é o que você irá obedecer. Eu posso te dizer que jejue, se eu sou um verdadeiro profeta. Então você cumpre a vontade de Deus. Mas se um falso profeta lhe diz para jejuar, um pastor evangélico lhe diz para jejuar, e você jejua, você está fazendo a vontade do diabo. E você receberá demônios por isso, e você terá sonhos. 2 sonhos por noite. Você irá sonhando muita noite. Você verá que está fazendo milagres, está pregando nos sonhos, e assim por diante. Isto é adivinhação. Você recebeu um demônio de adivinhação. Você vê, o demônio da adivinhação e o Espírito Santo é como a mão esquerda e a mão direita. É como 2 lados da mesma moeda. É a mesma. É como a coisa real e a sombra desta coisa real. Mas a vontade de Deus, e através do profeta. Fumar cigarro é um pecado. É o profeta quem deve lhe dizer isso. Se você dar dinheiro a alguém e essa pessoa vai comprar cigarro, você pecou. É o profeta quem deve lhe dizer isso. E como você deve confessar para que Deus possa perdoá-lo? É o profeta quem deve lhe dizer isso. Porque é o profeta que tem as chaves do reino. Jesus Cristo disse a Pedro: Eu lhe darei as chaves do reino. E em Apocalipse 1, Jesus Cristo, está escrito que eu tenho as chaves da morte e do inferno, dos Hades. Mas, onde estão as chaves do reino? As chaves do reino devem estar na terra com um homem. Se as chaves do reino não estão na terra, isto significa que ninguém pode ser salvo. As chaves do reino estão na terra com um homem. E esse homem é o profeta e mensageiro do seu tempo. Quer sejas africanos, americanos, asiáticos, não importa quem você é, você deve ter um profeta. O único que não se unirá aos outros profetas. Ele estará sozinho. E a sua mensagem alcançará toda a humanidade. Se eu sou o profeta de Mateus 25:6, se eu sou o profeta prometido de acordo com Mateus 25:6, então, o que Deus vai me dar? Deus garantirá que esteja em inglês, em espanhol, em português, e que a humanidade possa ouvir isso. Você vai ouvir isso. Você pode estar em sua aldeia. Alguém pode estar na sua aldeia, mas isso pode alcançá-lo lá, em uma aldeia africana. Isso chegará nesta pequena aldeia, neste campo da Europa, neste campo americano, neste campo da Ásia.
Você vê? Isso vai chegar. Foi assim que aconteceu nos dias de Noé. É isso. Vocês podem gostar da sedução. O pecado tomou a humanidade. E as pessoas já não sabem o que é a palavra de Deus, o que é um homem de Deus, assim em diante. Mas se o seu coração é reto, você acreditará no profeta do seu tempo. Esta é a única maneira. E foi-me dito em 24 de abril de 1993, que da mesma maneira que Maria concebeu sem conhecer nenhum homem, da mesma maneira que Moisés recebeu o que aconteceu antes dele na criação, você também recebeu as palavras de vida eterna. Olhe um pouco ao seu redor. Todos esses profetas, milagres, 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 venha tomar seu milagre, sua unção, e assim por diante. Mas só há um que lhe foi dito. Você recebeu as palavras de vida eterna. Cornélio poderia viver bem. Cornélio vivia bem. Cornélio deu esmolas ao povo. Não só às pessoas da sua sinagoga. Cornélio estava fazendo tudo o que podia. Mas o anjo não desceu para dizer a Cornélio que ele estava salvo. Cornélio, suas ofertas foram recebidas. Você está salvo. Cornélio, eu coloquei as mãos em você para abençoá-lo. Você não precisa de um homem. Não confie no homem. Você já está salvo. Mas o anjo disse a Cornélio: vá para Pedro, um homem. Ele tem as chaves do reino. Ele te dirá as palavras pelas quais você será salvo. Você será salvo por palavras. E esta palavra foi dada a um homem, em 24 de abril de 1993. Para esta geração, vocês americanos, europeus, africanos, asiáticos, é por esta palavra que vocês serão salvos. É isso, vocês não são obrigados a me amar. Mas vocês têm que acreditar no que eu digo para serem salvos. Parem de adorar o diabo. Parem de ser protestante, católico. Parem de ser um batista. Parem de ser branamistas. Jesus Cristo não derramou seu sangue para você ser branamista, para que você seja católico, para que você seja evangélico. Você deve acreditar na palavra. Não é em uma sinagoga que Cornélio teve que ir, mas para um homem que tem as chaves. E esse homem para o seu tempo é o profeta Cacu Filipe. O que eu digo em nome do Senhor. É um mandamento. É assim que as coisas devem acontecer. Eu sei o que eu estou dizendo. É como se eu dissesse que eu sou o único que sabe que eu estou com fome. Vocês estão saciados. Você não sabe. Nós não vivemos a mesma coisa. Eu sinto o que eu digo. Moisés viu a experiência da sarça ardente. Ele era o único a ver isso. Eu vi escrito no céu. Pronunciei os julgamentos sobre os habitantes da terra. Fale aos habitantes da terra. E não sei como isso acontecerá. Eu era filho de um agricultor analfabeto. Eu não tenho uma longa escolaridade. Eu não tenho ensino médio. Eu não fiz a universidade. Eu nunca estudei filosofia. Todas essas coisas. Mas como isso acontecerá? Deus fará isso. E Deus está fazendo isso. O que eu digo será ouvido em inglês. Isso será ouvido em português. Em espanhol. Isso será ouvido mesmo em árabe. Você vê, todo mundo vai ouvir isso. Para a salvação de alguns. E para a condenação dos outros. Isso acontecerá. Eu digo isso em nome do Senhor. É um mandamento. É isso. O que eu digo é infalível. Todos que vocês seguem, pastores, bispos e assim por diante, são sedutores. Você vê, Gênesis 6:12 diz que a humanidade havia seduzido a terra. Todavia da salvação estava corrompido. E é o mesmo hoje. Mas foi neste momento que Deus enviou Noé na terra. E é o que está acontecendo hoje. Deus fala hoje. Deus está falando hoje. E se você é um escolhido, você vai acreditar nisso. Você vê, você não sabe. Você pode ser católico, protestante, evangélico. Você pode seguir todas essas coisas. Mas se você ouvir isso, e você foi realmente criado pela palavra, você acreditará nela. É isso. Mas profeta Cacu, como chegamos à confissão auricular se Deus instituiu a confissão pública? Senhora, por causa dos pagãos, eu farei uma leitura da história. E eu gostaria de vos apresentar isso. Eu gostaria de apresentar isso a todos os ouvintes. Eu gostaria de apresentar isso a vocês.
Isto é o que diz o dicionário Littré. Volume 2. Página 633. Confissão auricular ou privada. Confissão que é feita no ouvido de um sacerdote, em oposição à confissão pública, que se praticava na igreja primitiva, ou seja, na igreja dos apóstolos. Aqui está o que diz o Larousse do século XX. Volume 2. Página 404. Confissão auricular ou privada. O que se faz em segredo a um sacerdote ou a um pastor. Confissão pública. O que era feito antes, diante da igreja. Deus não pode ouvi-lo, a menos que a confissão seja pública, como ele mesmo instituiu. Fora disso, você faz apenas confidência. Você está confidenciando a seu pastor. Mas o que Deus reconhecer é a confissão pública. Se você pecou, se você cometeu adultério, se você roubou, mentiu, não importa o que tenhas feito, a confissão deve ser pública. Diante da igreja, você deve ficar diante da igreja e dizer: peço perdão a Deus e à igreja, porque fiz isso e aquilo. Você vê, é isso. Você não pode ir a um canto, ou então dizer, orei em meu coração, ou então o pastor disse, vamos orar juntos e confessar nossos pecados, e todos juntos, vocês começam a falar. Não é isso que Deus instituiu. Vocês devem ficar ali, um a um, e vocês devem confessar seus pecados, um após o outro. Vocês veem, todos devem ouvir isso. Se você seja presidente, ministro, rei, seja o que você for, você deve confessar publicamente diante da igreja. Você vê? Agora, sempre no sentido da pergunta: como surgiu a confissão auricular? Isso começou no século III, com São Bento. E em 758, a confissão auricular começou a substituir a confissão pública. Isso era no ano de 758. E no século XIII, no Concílio de Letrán, a confissão auricular começou a substituir a confissão pública. E finalmente, no século XVII, no Concílio de Trente, na França, a confissão auricular, ou seja, a confissão a um sacerdote ou pastor, torna-se em um dogma absoluto. É isso que era feito. E Lutero e Calvino não combateram isso. É certo, Lutero tinha muita coisa a fazer, e não podia combater isso. E hoje, todas as igrejas, porque todas as igrejas protestantes, evangélicas e branhamistas, são as filhas da Igreja Católica, e isso é proveitoso para eles. E todos escolheram a confissão auricular, e eles confessam. Alguém pode cometer adultério, roubar e mentir, fazer o que não é bom, e depois ir ao pastor. E ele diz isso ao pastor. Isto se chama confidência. Ele confidenciou o que ele fez ao pastor. Mas ele ainda não confessou. Aos olhos de Deus, ele ainda não confessou. Este pecado o segue. E seus pecados os seguem. É isso que você deve reter. Profeta Kaku. Se depois dessa entrevista uma igreja faz a confissão pública, está correto? Senhora, é correto. Apenas se o profeta Kaku Philip batizou e consagrou o pastor desta igreja. No tempo da Noé, quando alguém pregava, a pergunta que deveria se fazer a essa pessoa é saber se é o profeta Noé que consagrou seu pastor. Se ele dizer que não, então, eles são servos do diabo. E hoje, no início do século XXI, se um pastor ou um profeta está a pregar, a pergunta que deve lhe ser feita é: será que é o profeta Kaku Philip que lhe consagrou? Se não é o profeta Kaku Philip, então é o diabo que lhe está servindo. É a única maneira. Então, para que você praticar a confissão pública, você deve ser batizado e consagrado pelo profeta Kaku Philip. Porque a igreja
deve formar um só corpo, e uma só cabeça, um só pensamento de Deus, através de uma só pessoa que é o profeta. É a única maneira. Mas não pode ter uma igreja do outro lado. Por exemplo, um batista não pode tomar a Santa Comunhão com um católico. Os batistas não podem tomar a Santa Comunhão com os metodistas. Os pentecostais têm sua escola pastoral. Você vê? É uma confusão. É Babilônia. É o diabo. Deus não faz isso. Deus trabalha em simplicidade através de um profeta mensageiro. E a via é instituída por Deus. E esta via nunca pode mudar. Profeta Kaku, se compreendemos bem, é só o que você diz que é a única verdade? Senhora, é assim diz o Senhor. É a verdade absoluta de Deus. Eu recebi esta missão em 24 de abril de 1993. Esta é a única verdade hoje. Como Noé tinha a única verdade em seu tempo, como Moisés tinha a única verdade em seu tempo, como Jesus Cristo tinha a única verdade em seu tempo. Ele era a luz. Ele disse em João 9, versículo 5, que enquanto eu, Jesus, estou sobre a terra, eu sou a luz do mundo. Você vê? E hoje, enquanto o profeta Kaku Filipe, eu estou na terra. Eu sou a luz do mundo. Ninguém pode ser salvo, ir a Cristo, excepto pelo que o profeta Kaku Filipe diz. Esta é a única via hoje. Profeta Kaku, estamos quase no final do nosso programa. A sua última palavra para todos aqueles que nos acompanham. Hoje, todos os habitantes da Terra, incluindo muçulmanos, os católicos, os budistas, os cristãos, todos estão sob a jurisdição do profeta Kaku Filipe. Como também a humanidade no tempo de Noé estava sob a jurisdição de Noé. E essa é a única via. Agora, porque esses chamados cristãos rejeitam o profeta Kaku Filipe? É porque eles fazem o que está errado. E as pessoas devem saber disso. No meio deles, há pessoas sinceras que me escutam hoje e quem terão os olhos abertos. Eles devem saber que eles nasceram sozinhos e eles responderão diante de Deus sozinhos. Um pastor não responderá por você. Um profeta não responderá por você. Eles pregam por sua grandeza, por sua barriga, por dinheiro assim em diante. Nunca preguei sobre dinheiro. E nunca pregarei sobre dinheiro. Eu preguei desde 2002, 124 vezes. Não há nenhuma pregação dedicada ao dinheiro, e não vou fazer isso. Hoje, a humanidade está sob a jurisdição do profeta Kaku Filipe. E todos devem saber que para servir a Deus, é somente quando você é batizado e consagrado pelo profeta Kaku Filipe. Agora, por que rejeitam o profeta Kaku Filipe? É porque eles fazem coisas que não podem confessar na frente da igreja. Você vê, esses pastores, bispos e outros que vocês veem. Eles têm televisões em seu quarto, e eles assistem filmes impuros. Filmes de sexo. Eles observam essas coisas. E não podem confessar isso. Você vê? Não posso aceitar isso. Eles vão com as suas mulheres por trás. E não podem confessar isso. Você vê? Eu nunca posso fazer isso. Um animal pode ir com a fêmea por trás, mas um homem não pode fazer isso. Esses pastores, pregadores, eu encontrei alguns pregadores que confessaram que eles colocavam suas línguas no sexo de suas mulheres. Eles não podem confessar isso diante da igreja. E algumas pessoas inocentes os seguem sem saber. Porque eles não podem aceitar a confissão pública. Porque eles não fazem isso. Sua vida de política, sua vida de pecados, suas vidas escondidas. Eles não podem confessar na frente da igreja. Eles sabem que o que estou dizendo é a verdade. A confissão auricular a um sacerdote ou um pastor não vem de nenhuma parte da palavra de Deus. Deus nunca instituiu isso. Mas por que eles fazem isso? Isso é vantajoso para eles. Você vê? Na França, a confissão auricular foi bem recebida. E os reis ficaram felizes. Você vê? Na França, o rei Luís XI cometia crimes. E ele confessava isso aos sacerdotes. E ele tinha a consciência aliviada. E cometia mais crimes. E é isso que acontece. Esses pastores não têm boa vida. Esses pastores não querem confessar-se. Suas vidas não refletem a palavra de Deus.
diante da congregação. Eles podem aparecer como anjos, mas eles têm vidas impuras. E você rejeita a confissão pública porque você ama o pecado. E você ama o pecado porque vocês são rebanho de porcos. As igrejas católicas são rebanhos de porcos. As igrejas protestantes são rebanhos de porcos. As igrejas evangélicas são rebanhos de porcos. Incluindo as igrejas pranemistas são rebanhos de porcos. Se eu nunca fiz a política porque eu teria medo da confissão pública, se não aproximo a minha mulher por trás, não tenho filmes impuros na minha televisão, no quarto, porque eu teria medo da confissão pública. Você vê? Se eu não coloco minha língua no sexo de uma mulher, porque eu teria medo da confissão pública. Se eu não levar uma vida dupla, mas se você levar uma vida dupla, é melhor deixar a Cristo, é melhor deixar a igreja e ir fazer o que quiser. Mas se você quer estar em Cristo, você deve confessar publicamente. Você deve se alinhar. É difícil. Mas Jó disse que não tinha medo de fazê-lo. Se Jó fê-lo, você também deve fazê-lo. Você deve fazê-lo se você é cristão e você realmente acredita que você é filho de Deus. Você receberá o que estou dizendo, como assim diz o Senhor. E você verá que o que estou dizendo é uma mensagem para você pessoalmente. É um mandamento para você pessoalmente, e você vai aplicar isso. Você verá que. Você vê? Tudo o que o pastor disse era sedução. Mas agora, o profeta do seu tempo está falando. Quando você abre a Bíblia, Jeremias, Isaías, todos aqueles, os livros da Bíblia, os nomes que você vê, Abacuque, Sofonias, Daniel, Ezequiel, todos aqueles que estão lá, não são nomes de sacerdotes, mas são nomes de profetas em seu tempo. E hoje, o profeta do seu tempo é o profeta Cacu Filipe. E é o profeta Cacu Filipe quem deve vos dizer o que vocês devem fazer. É verdade que Jesus Cristo derramou o seu para a redenção da humanidade. Mas como entrar nesta promessa de redenção, essa promessa de perdão de pecados? É o profeta Cacu Filipe quem deve lhe dizer isso. E você ouve hoje. Profeta Cacu, foi um prazer para nós recebê-lo hoje em nosso programa. Obrigado, senhora. Senhoras e senhores, obrigada por ter nos seguido, obrigada por permanecerem fiéis. Voltaremos a nos ver na próxima semana para um outro tema. Adeus.